tudo bem? Seja muito bem-vindos ao Pod Sonhos, o podcast que te ilumina para você realizar os seus sonhos. Nós estamos aqui hoje, gente, com a maravilhosa Jaqueline Rosa. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, foi um prazer estar aqui, gente. Olha, sinceramente, eu tô encantada. Ai, estar que aqui bom! com vocês. Nossa, e eu tô muito feliz. Ai, que bom! Gente, a Jaque, né, eu conheci ela há poucos dias, tá? É uma pessoa maravilhosa e nós convidamos para ela estar aqui hoje porque ela vai contar um pouco pra gente da história dela. E eu estive conversando com ela. Gente, a história da Jaque é linda! Jaque, meu amor, me conta um pouco sobre o seu nicho, né? Conta aí um pouco pra gente. Passa a emoção que você me passou, passa para essas pessoas lindas. Então, nicho, né? A minha história começa com roupa, né? Sim. Então, empreendendo, né? Então, o nicho foi mulheres, cuidar da beleza, da aparência da mulher com roupa. Sim. Mas hoje eu estou em outro mercado. Hoje o Senhor me levou para marcenaria. Sim. Então, você começou falando de sonhos e hoje eu realizo os sonhos mesmo das pessoas. Seja de uma peça pequena, seja de uma casa inteira, de uma loja inteira. Então, eu entendo que o meu nicho é cuidar das pessoas, né? E o Senhor agora tem me levado, na parte da marcenaria especificamente, olhar para a mãe, né? Para coisas que voltam para a criança. Sim. Então, nessa parte da marcenaria em si, que é a empresa que a gente tem hoje, eu estou mais voltada para isso daí. Quanto ao nosso projeto, Sim. é totalmente mulheres. Né? O Senhor me chamou para isso, dando continuidade nesse projeto de mulheres que eu já vinha cuidando pela Império, que é a loja de roupa que eu tinha. Agora a gente é um outro formato de cuidado, né? Sim. A gente cuida falando de Deus, mostrando qual o papel da mulher, como que ela deve ser dentro de casa, na empresa, como mãe. Sim. Então é uma forma de cuidar diferente. Nossa, que lindo. Gente, a Jaque, esse projeto que ela está falando, inclusive nós teremos um evento essa semana, né, Jaque? Então, é um projeto lindo, tá? No final, ela vai estar deixando aqui o Instagram dela para vocês poderem entrar. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto, Sim. Jaque. Eu gostaria que você me contasse como foi que Deus falou com você, porque é algo único, né? Primeiro a gente precisa estar sensível à voz dele, né? Sim. Então, assim, ele falou comigo em dezembro de 2022. Porém, eu venho pedindo para que ele desvende, né, as vontades dele na minha vida há muito tempo. Então, eu já estava em oração. Ele já vinha movendo toda a situação porque ele já ia me entregar esse projeto. Sim. Então, eu fiquei 10 anos com a loja, mas eu fiquei 2 anos vivendo a zona de expulsão, para que quando esse momento chegasse de eu abrir mão da loja, eu não sofresse. Então Deus teve tanto cuidado comigo até nisso. Porque eu era totalmente dependente da empresa, da loja que eu tinha. Então tudo que eu fiz, a casa que eu tenho, a empresa, o espaço onde funciona a marcenaria hoje, tudo proveu do dinheiro da loja. Sim. E sair disso, se fosse sair de uma hora para outra, Deus conhece tanta gente que sabe que por mim mesma eu não ia conseguir. Sim. Então ele veio realmente tratando passo a passo. Teve passos de dores nesse meio do caminho, porque eu não entendi de uma outra forma, né? A gente acha que a gente faz pela nossa força, sanguínea como eu sou, e eu vou lá e vou resolver. E as coisas não são assim. Então, como ele tem ciúme da gente, né? Ele falou assim, bom, você disse que você está à minha disposição, então eu vou te tratar do jeito que eu quero. E aí, em dezembro de 2022, ele disse no início do mês, esse mês algo vai acontecer. Mas eu esperava que ia chegar uma solução financeira assim, uau, a empresa vai bombar, e eu vou ficar com a Império, e vou ficar com a Paletizar, e o negócio vai acontecer, Deus é fiel, e tá. Deu 25 de dezembro, Natal, nada tinha acontecido. Eu falei, aquilo foi na emoção, não era nada de Deus não, essa mensagem. 26 de dezembro eu acordo às 3 da manhã. Ele me acorda às 3 da manhã e começa um tete comigo. E aí eu vou para assistir pregação, vou ler a palavra, começo uma oração e ele começou ali a desvendar que era ele. Eu era dependente dele, eu não precisava mais ficar presa àquilo dali.
A loja era um projeto de vida e eu parei de cuidar das pessoas, eu não tinha mais prazer. Ele começou a tirar isso para poder eu entender a vontade dele. Sim. Então, desses 2 últimos anos, eu não tinha mais aquela vontade de descer e ir para a loja e ficar ali. E nessa madrugada ele trouxe tudo isso à lembrança. Filha, você já não está fluindo mais, você já não está somando mais no reino, na loja. Você está vendo que quando a pessoa chega, você não quer atender? Você está vendo que você não tem mais essa mesma disposição de que quando você tinha lá atrás, quando você começou, que você saía do serviço às 18 horas, chegava em casa às 11 da noite, feliz da vida, e às vezes você ganhava R$3 numa blusa? Então esse amor não existe mais. Não é que eu não amava a minha loja, mas aquilo já não estava mais fluindo. É como se eu tivesse a necessidade de ver resultado nas pessoas. E eu não tinha mais aquilo. E aí ele foi falando isso comigo a madrugada inteira. E por várias vezes naquele ano eu já tinha falado pro meu esposo, vamos morar comigo para ver se eu tenho que continuar com essa loja. Vamos morar, não sei o que. Não, tá bom. Meu esposo, o que eu falasse estava tudo certo. Mas era nossa base, né, financeira. E aí eu acordei, 7 horas da manhã, eu olhei para ele e falei assim, deixa eu falar aqui com você. Então, eu tô abrindo mão da loja. Ele, hã? Que isso? Eu falei, não, é assim que vai ser, não vou mais. E precisei falar e precisei botar público. Por quê? Porque as pessoas continuavam me procurando e me procuram até hoje. Eu precisei botar público até para me convencer e as pessoas entenderem isso também. Sim. Então eu fui, fiz uma live, foi um sucesso, vendi tudo que eu tinha para vender, as pessoas entenderam, né? E o Senhor teve cuidado de eu fechar um ciclo no momento que eu tinha condição de comprar roupa, eu não estava falindo, ele estava me deixando fechar um ciclo por cima. Eu tive vários momentos na loja desses 10 anos, que eu poderia ter fechado as portas. Inclusive, quando a pandemia começou, e na pandemia eu fiz meu pico de venda. Então eu sabia que era o cuidado do Senhor em tudo. Sim. Então eu falei, não, chegou o momento de eu fechar. E aí agora, no outro dia, eu peguei meu filho e fiz um monte de coisa com meu filho e eu olhei assim, minha gente, hoje eu não fiz nada. Epa, tem um trem errado mesmo, o Senhor tá falando comigo. No primeiro momento, o que eu entendi? Era para eu olhar para minha casa. Sim. No primeiro momento, o Senhor fechou meu ciclo para eu olhar para minha casa, olhar para os meus. Eu cuidava de todo mundo. Eu era independente. Eu não tinha amor para cuidar da minha casa. Eu não tinha. Então, ele começou, filho, tá tudo errado. A sua dependência estava na loja, o seu marido não sentia esse sacerdócio porque você que cuidava. Você resolve tudo. E aqui? Quem é que está colocando as coisas no lugar? Então não vai, meu amor, a gente vem na dor. Né? E assim eu entendi que era para fechar esse ciclo. Mas o projeto em si, ele foi usando pessoas mesmo, né? Os anjos que ele vai colocando, profetas do Senhor mesmo, para poder ir falando e falando. E um dia eu fui numa igreja e eu também achando, meu marido me chama lá na frente na hora do apelo e o pastor começou falando assim, não era na minha igreja. O pastor começou falando assim, eu trouxe uma pregação, mas o Senhor mandou falar outra coisa. E ele pregou a noite toda, e o Senhor dando os insights assim comigo, de algumas coisas, e eu ali plena. O Senhor fala pro marido, fala, Jesus. Gente, eu amo essas coisas. No final da pregação, ele pega na minha mão e vai lá na frente e fala, glória a Deus! Bora, é com ele, hoje o negócio vai acontecer. Vai. Chega lá na frente, uma irmãzinha no mistério. Oh, Deus me bateu de um jeito naquele dia, que era comigo. Sim. E ele falando, o seu projeto de mulheres. E foi falando comigo, é desse jeito, é assim, assim, assado, e você está muito preocupada com ele, mas você não está fazendo o seu que eu te mandei fazer. Eu fechei um negócio, um ciclo, mas é que você tem que andar para cá. E foi falando ali. Então, eu falei, Senhor, eu não sei o que é, mas eu tô aqui. E o Senhor vai prover todas as coisas. E o primeiro encontro que eu fiz presencial, eu disse isso para as meninas. Eu não sei nem por que eu estou fazendo isso aqui, né? Trazendo mulheres para falar para vocês. Mas eu estou obedecendo. E se fizer sentido, vai continuar. Sim. E os próximos passos o Senhor que vai dar. Isso foi em janeiro. Tem 6 meses o projeto. E eu só vejo as bênçãos correndo atrás de mim. Glória a Deus. Sobre todas as coisas que Ele quer, Ele tem aberto portas realmente. E com certeza vidas vão ser alcançadas, como já está acontecendo. Né? Sim, empreender, né, Jaque? Empreender tem que ter Deus na frente, porque nós começamos a empreender e a viver o sobrenatural. Isso aí. Né? É diferente da CLT.
CLT no final do mês, você tem certeza que aquele dinheiro vai estar na sua conta. Mas quando você começa a empreender para viver o reino, nós temos a certeza que Deus trará clientes para a gente para poder suprir total dependência, aquilo que nos falta. É total dependência, gente. Por isso que eu sempre falo que a nossa dependência está em Deus. Ok? O Pôr de Sonhos, a gente fala muito sobre empreendimento. Por quê? Porque Deus está no empreendimento. Nós começamos a ouvir a história da Jaque, nós entendemos que ela ouviu a voz de Deus para poder começar um novo ciclo, um novo empreendimento. Gente, olha que maravilha, é cuidar de mulheres. É trazer um alimento que as mulheres precisam. Sim. E assim, não é um desistir, porque se eu vivi 10 anos cuidando de mulheres, sim, e agora eu estou cuidando de uma outra forma. O propósito continua. Eu, sim, não tinha o entendimento que eu tenho hoje, sim, mas eu já ouvia mulheres, eu já escutava, e o Senhor falou bem assim, filha, você parou de fazer isso, então vou precisar te dar um outro passo para você. Sim. Você precisa fechar esse ciclo aqui, que daqui já não anda mais, você não evolui mais, então bora para fazer desse jeito. Então ele mudou apenas a ferramenta, mas sim, o propósito era o mesmo. É o mesmo. Então eu costumo dizer que Deus é o nosso maior exemplo de empreendedorismo, sim, né? A criatividade, o cuidado, o outro, como ele fez e faz até hoje, não tem outro exemplo. Não tem. E o empreendedor, ele, assim como Jesus, claro, não tem como comparar a glória, né, de Cristo, mas Jesus foi escolhido para poder cuidar e o propósito dele era morte para a vida. Sim. Nós somos escolhidas para ser empreendedoras, que não é fácil, que temos os nossos desafios. Nós somos o sexo frágil, né? Dentro daquilo que as pessoas acreditam, uhum, que é frágil. Mas quando a gente entende o que Deus quer, o nosso chamado, assim como Jesus foi chamado, que é o mesmo cuidar das pessoas, é continuar, sim, o legado dele, sim, né? A mulher, ela tem essa carência. Então, quando ele me levanta para poder cuidar de outras líderes, é para poder mostrar para a liderança feminina que ela precisa inserir a palavra de Cristo. Sim. Então, por isso que eu falo, meu projeto é cuidar de empreendedoras? Mas é de empreendedoras baseado na palavra. Na palavra. Porque hoje o maior desafio é você continuar. E a gente só continua se a gente está baseado numa palavra. Sim. Sim, é verdade. Se a gente tiver baseada na palavra, né, a palavra do Senhor, e tiver a certeza daquilo que Ele nos chamou para fazer, nós conseguimos seguir em frente. Quando o Senhor me deu Empreendedoras que Sonham, foi de madrugada também. Os mistérios às 3 da manhã. Os mistérios vão acontecendo aí, né? Quando Deus me apresentou a Anne, a Érica, né? Me fazendo o maior desafio da minha vida, que foi fazer um evento para mulheres. Eu já cuidava de mulheres também na igreja, né, desde os 18 anos, porém quando ele me chamou, eu tremi na base, porque é diferente você cuidar de mulheres sendo pastora e é diferente você cuidar de mulheres sendo mentora, entendeu? Então eu tremi na base, foi algo assim que mexeu comigo, porém Deus me fez aprender, e todos os dias nós vamos aprendendo. E Deus, eu tenho reparado que Ele tem levantado, né? Você é uma história, é algo que Deus trouxe para poder mostrar, olha, as mulheres realmente precisam ser cuidadas, né? As empreendedoras precisam de uma direção, né? Cada uma trabalhando dentro da sua área. E me fala um pouquinho, Jaque, isso tudo que Deus fez em 6 meses, né? E 2022 foi o ano que a chave virou. Como entra a sua família, seu marido, seus filhos? Então, eu me surpreendi porque a ideia toda era tipo assim, eu vou ter mais tempo, uhum, né? Realmente, tá sendo leve, assim, porque é de Deus, né? Sim. E eu me surpreendi porque o entendimento ainda não chegou na mesma maneira de maturidade espiritual, que eu quero dizer, para o meu esposo, para algumas coisas. Ele tá vivendo o processo dele, mas ele sempre me apoiou em tudo. Sim. Né? E no último encontro, eu estava no meio do encontro, assim, e aí eu recebo um versículo dele, e aquilo para mim foi assim,
um balde de água quente, sabe? Me deixou mais feliz ainda, mais motivada ainda, porque eu não esperava receber isso dele. O Senhor tem tido cuidado com tudo, assim. E o que eu tenho feito? O Senhor tem me direcionado. Como ele falou que era para olhar para minha família, todas as coisas eu tenho tentado fazer no horário que meus filhos não estão em casa. Então, meus eventos presenciais são nos horários, ou é durante a semana à noite, que o meu pequeno ficou o dia inteiro fora da escola, meu marido pôde trabalhar e à noite ele vai poder se dedicar para ele. Sim. Não foi um dia inteiro cuidando da criança sozinha, né? E então eu tenho tido esse cuidado, ou igual amanhã que vai ser de tarde. Sim. Então eles não vão estar em casa, meu marido vai poder trabalhar, então o Senhor tem me dado discernimento para que eu não venha passar por cima do primeiro princípio, que é a minha casa. Sim. Então, tudo, quando a gente coloca o Senhor, ele vai realmente abrindo a nossa mente. Sim. Tipo, olha, isso aqui é nesse lugar. Isso é porque a gente, quanto mais você estuda, né, e vai aprendendo, primeiro é Deus, a ordem segundo é o esposo, terceiro a casa e quarto os filhos. O quinto, sexto, vem outras coisas. Isso não vem. E, tipo assim, nessa ordem nem aparece pai, mãe. Não é que a gente não tem que fazer. Mas dentro da prioridade está Deus, esposo, né, ou esposa, casa e filhos. Sim. Então eu preciso olhar para isso. E o Senhor me ensinou, fazendo o curso do Mulheres Edificando lá, até nesse período, a arrumar a minha casa, que eu não tinha antes. Então é impressionante cada coisa que ele tem feito nesse processo. Sim. Eu sempre fui muito independente, trabalho desde os 15. Então, assim, perder tempo fazendo comida, perder tempo lavando vasilha, meu Deus do céu, eu preciso fazer outra coisa. E às vezes isso ainda está dentro da minha carne, eu preciso monitorar, sabe, ter mais cuidado. E isso era motivo de desordem na minha casa com meu esposo, de briga. Então o Senhor cuidou até disso, foi tratando, e ele tem tratado. Então da mesma maneira que ele me trata, ele trata eles. Sim, sim. E aí eu tenho tido esse cuidado para poder não deixar as crianças também de lado, né? No sentido, tipo assim, eu tô abrindo o espaço delas para fazer outra coisa. Não. Sim, sim. Nos dias de hoje, né, a gente ouvi uma cristã falar sobre ordens, né, que da forma que Deus quer que nós façamos, é algo assim, eu posso dizer que é algo diferente e é algo tremendo. Por quê, gente? Porque nos dias de hoje, com o empoderamento, as mulheres, elas não ficam em casa para poder cuidar dos filhos, né? E infelizmente nós temos perdido as crianças para a mão do inimigo mesmo, né? Porque muitas vezes a mulher, ela vai trabalhar porque ela precisa trabalhar, tá, gente? Eu tenho muitas amigas que vão trabalhar porque precisam, porém, a gente vê que acabam perdendo o crescimento dos filhos, acabam perdendo essa coisa gostosa de poder ensinar o seu filho, né? Esse momento gostoso que é estar com o marido, que é ajustar a sua casa. Sim. Eu sempre fui uma mulher de trabalhar, de fazer acontecer, de fazer as coisas acontecer à força do meu braço. Mas se você decide ouvir a voz do pai, que é uma questão de inteligência também, né? Eu resolvi querer ser inteligente. Então, tipo assim, quando eu entendi que eu precisava seguir a palavra, falei, gente, quanto tempo que eu perdi? Quero perder mais tempo, não? Isso aí. Quero não. E aí eu fui buscar informação, a sabedoria é tudo. Isso. Então quando você vai buscando informação, as coisas vão se abrindo. E aí para mim essa palavra empoderamento, para mim a mulher tem o poder de Cristo. Sim. Para mim o empoderamento que eu tenho é o empoder daquilo que o Senhor deixou para mim na palavra. Então eu entendo isso, sabe, hoje. Eu entendo que eu tenho que ser essa mulher de provérbios. Essa mulher que é ajudadora. A mulher é virtuosa. A mulher que, se você não quer entender que o serviço da casa nunca acaba, reclama com Deus. É isso aí. Porque ele existe. Mas eu não era assim. Eu sou essa mulher há 6 meses. Eu falava, antes de conhecer a Cristo, que eu ia casar com 25 anos. Eu ia ter meu apartamento, eu falava casar. Eu ia ter meu apartamento e arrumar uma pessoa, se ele quisesse morar comigo, ok, nesse nível de independência. Porque se ele quisesse ir embora, ele ia embora. Porque pra mim estava tudo certo, eu não precisava de homem para nada. E o Senhor no meu casamento me fez aprender as duras pancadas espirituais e que eu dependo do meu esposo. Inclusive, por que a mulher depende? A gente não consegue, talvez assim, né?
eu consegui enxergar a dependência. O Senhor é tão perfeito que nós fomos tirados da costela do homem, para que de um órgão que protege tudo, para que essa dependência nunca acabe. A mulher mais carente, a mulher mais... E eu sempre fui o quê? Um furacão. Mas dentro de mim eu sempre tive aquela coisa do vergonha para chegar em alguém e falar que eu gostava de fulano, sabe? Eu sempre, em relação a sentimento, eu sempre fui muito frágil. E quando o Senhor me traz esse entendimento, eu fico, Senhor, como o Senhor teve cuidado comigo? Isso foi maravilhoso, porque o Senhor trouxe uma pessoa que a gente se completa realmente com todos os defeitos, a gente já passou por muitas dificuldades, mas não teve nenhuma vez que eu perguntei para o Senhor se não era desde o namoro, e Ele me respondeu que não. Pelo contrário, até antes da gente casar eu pedi confirmação, e o Senhor falou, é Ele. E aí, Ele fez a mesma coisa, mesmo sem ter entendimento, porque Ele falava e via eu fazendo, aí eu vou repetir, vai que Ele fala pra mim que não é por causa que sou maluca. Mas deu certo. E aí eu creio que o meu entendimento tem trazido, porque o meu poder vem dele, não é esse empoderamento feminista, porque não é um feminino, é um feminista. Nós temos que ser feminina mesmo, nós temos que ter nossa sensualidade, né? Nós temos que nos cuidar, mas feminina. Isso. E tudo bem nós sermos frágeis. E tudo bem o marido tirar um dia e sair para ir comprar um sapato com você. Tudo bem você chegar para ele e falar, amor, poxa, eu tô precisando de tanto. Entendeu? Porque a mulher, ela precisa ter essa unidade com o marido. Ela precisa. E no empreendedorismo, é isso que precisa acontecer. Né? E Jaque, nós falamos sobre isso, né? Eu gostaria de que você fizesse um convite. O seu evento é amanhã, nessa semana, né? Mas eu gostaria que você fizesse um convite para as mulheres para o seu próximo evento. Sim. Só uma abertura, assim, quando você fala de empreender, né? E questão de casamento, tem muita mulher começando a empreender porque quer ter o próprio dinheiro. Sim. E infelizmente já está começando errado, porque é uma só carne. Então o dinheiro dentro de uma casa tem que ser único. Com certeza. Né? A gente não tem que estar dividindo isso, para que o Senhor tenha bem abençoar qualquer negócio, principalmente com as mulheres, eu falo isso. Não comece pelo dinheiro, principalmente porque você não tem que dar satisfação. Já está começando errado. Começa errado. Então, assim, essa é a minha mensagem, a mensagem de mostrar qual é a verdadeira mulher que Jesus criou para... Por que Jesus nos criou, com as dependências, com as nossas fraquezas, né, nossas fragilidades, mas também com a nossa força. Essa é a mensagem que a gente passa lá no projeto. E eu quero realmente convidar, amanhã não tem mais vaga para honra e glória do Senhor. Amanhã vai ser um café delicioso, onde a gente vai falar sobre esse posicionamento. Né? Mas o meu projeto é realmente formar líderes, mulheres líderes que entendam o que é ser empreendedora na palavra. E o nosso próximo evento vai ser em agosto, né? No Cerimonial Elos, lá em Cobilândia. E a gente tem o desafio de colocar 100 mulheres lá dentro, então você está convidada para participar. Na nossa rede social você vai estar tendo todas as informações, jaquelinerosa.pro ou Propósito Crescer e Multiplicar. Tá bom? Muito bom! Já que, nossa, essa conversa deixou um gostinho de quero mais. Então, mulherada, você que estiver vendo esse podcast, tá? Guarda aí agosto, né, Jaque? Agosto, guarda aí, tá? Vai lá no Instagram da Jaque, já deixa lá que você quer estar junto desse evento, tá? E ela vai te preparando para quando chegar agosto, você estar lá junto, você fazer parte dessas 100 mulheres que estarão dentro desse cerimonial. Isso aí. E a gente amanhã também, de primeira mão, hein, a gente vai estar lançando a nossa comunidade. Dentro dessa comunidade, a gente vai estar educando essas mulheres a como empreender com base na palavra. Saia do raso. Então, amanhã a gente vai fazer esse lançamento e quem quiser participar também pode estar adquirindo, né, pegar o link, né, pela nossa rede social e obter todas as informações. Eu não tenho como passar tudo agora, né, mas amanhã com certeza já vai estar tudo liberado. Ok. Jaque, meu amor, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer passar essa tarde com você. Muito gostoso esse espaço aqui. Realmente a gente sente a presença do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês três. Né? Que aqui a gente tem, né, um varão cuidando da gente aqui do outro lado das produtor, câmeras. Gente.
Que o Senhor possa estar cobrindo a família de vocês também. Amém. E guardando e abençoando esse sonho. Em nome de Jesus. O Pôr de Sonhos, né, gente, é um sonho. Quem acompanha a gente desde o começo sabe como nasceu o Pôr de Sonhos. E sabe que Deus, ele está unindo. Ele une os propósitos, né? E a Jaque também faz parte desse propósito. Porque quando a gente encontra alguém que dá aquela química e a gente sente a presença do Senhor, a gente sabe que Deus ali uniu o propósito. Sim. Então, essa tarde foi assim, muito edificante para mim, tá? Aprendi muito. E eu amo quando essas coisas acontecem, né? E eu quero te agradecer mais uma vez. Espero que você possa estar voltando aqui outras vezes. E vocês também no nosso, né? Porque agora também, em nome de Jesus, vai começar o Pode Crescer. É isso aí. E eu quero levar vocês comigo. Com certeza. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista de hoje, porque eu amei, tá? Sou suspeita de falar e espero vocês no próximo. Mas eu gostaria que vocês fizessem o que? Como sempre, né? Curte, comenta, compartilha, aperta o sininho, tá? E um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.